Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu quero falar com você agora, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Iraque. Eu quero conversar com você a respeito da guerra Irã-Iraque, uma guerra que aconteceu lá no começo da década de 1980 e que tem uma importância muito grande para que você possa entender a geopolítica local e mundial a partir deste conflito. Vamos lá? Pois é, pessoal. Então, nós vamos falar agora sobre a guerra Irã-Iraque e eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão curda no norte do Iraque, que foi um fato importante ocorrido no final desse período de guerra entre esses dois países do Oriente Médio, lá na região do Golfo Pérsico. Então, o objetivo da aula, primeiro, é compreender a guerra Irã e Iraque no contexto de disputas de poder local e a geopolítica mundial no contexto da Guerra Fria. Depois, eu pretendo fazer com que você entenda a questão curda, né? E que nós vamos chamar de Kurdistão iraquiano, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente entender a guerra Irã-Iraque, nós temos que retroceder um pouquinho lá no final dos anos de 1970, mais ou menos 78, 79. O que aconteceu nesses dois países? Primeiro, eu quero dizer a você, tanto o Irã quanto o Iraque são países do Oriente Médio, mas que não estão na região da Palestina, estão na região que nós chamamos de região do Golfo Pérsico. Portanto, esses dois países, eles têm um certo protagonismo na região do Golfo Pérsico, que, aliás, é a região de maior produção de petróleo, né, e, consequentemente, a área mais importante para a comercialização do petróleo, em especial para os países da União Europeia, Estados Unidos e até as repúblicas da ex-União Soviética, que hoje compõem grande parte ou a Federação Russa ou que são repúblicas independentes na região da Ásia. Pois bem, o que aconteceu nesses dois países? Primeiro, vamos ver a questão do Irã. O Irã, houve um movimento liderado por este senhor, o Ayatollah Khomeini, que introduziu lá no Irã uma república teocrática, ou seja, um governo de religiosos. Isso a partir de 1979, fato esse conhecido como Revolução Iraniana, ou Revolução Fundamentalista Iraniana, mas o fato é que mudou a geopolítica do Irã em relação principalmente à Europa e aos Estados Unidos, porque o governo do Ayatollah, ele praticamente criou uma política nacionalista, extremamente extremista no campo religioso e político, e automaticamente diminuiu grandemente a influência dos Estados Unidos lá no Irã, não só dos Estados Unidos, como de todo o Ocidente, incluindo aí a Europa. Tá? Esse governo iraniano, então, ele não vai ser bem visto pelo Ocidente em especial, tá certo? Beleza. Neste mesmo período, mais ou menos em 1979, um general sunita, né, portanto, um general que é a minoria do grupo lá do Iraque, assume o poder, que é o Saddam Hussein. O general Saddam Hussein assume o poder e, de imediato, institui um governo não religioso, e isso aguçou o interesse dos Estados Unidos e da Europa. Por outro lado, estabeleceu-se uma república, né, e automaticamente contra o xiitismo do Irã, que é logo ali ao lado. Né? Então, isso vai atrair os olhos do Ocidente para esta figura, que é o ditador Saddam Hussein. Para você entender, então, esse foi o contexto de surgimento desse conflito. Mas tudo começou efetivamente quando Saddam Hussein assume o poder lá no Iraque. Ele vai assumir o poder porque ele é de um grupo étnico minoritário e religioso também, porque ele do grupo sunita, automaticamente em oposição ao Irã, que é a maioria xiita, tá certo? O fato é que ainda em 1980,
o Saddam Hussein começa a questionar algumas áreas de fronteira entre Iraque e Irã. Veja, aqui está o Irã, tá? E aqui está o Iraque. Então, Saddam Hussein vai, logo, já em 1980, ele vai revogar uma série de acordos que existiam, que tratava da questão de fronteira entre os dois países. Então, ele revoga de forma unilateral, ou seja, sem consultar ninguém, ele revoga vários tratados na década de 80 e vai acusar o Irã de não estar cumprindo as regras, então de que o Irã estaria tomando terras do Iraque, né, ocupando áreas do Iraque. Mas tem uma região que vai chamar a atenção. É essa região aqui que nós vamos chamar de Chat el-Arab. A região do Chat el-Arab é justamente essa entrada na região do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, pessoal, é nada mais que uma área importante para o transporte e as exportações de petróleo. Porque daqui sai petróleo, né, dos principais produtores da região, como, por exemplo, o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos e vários outros países que tem nessa região, que são grandes produtores de petróleo. Então, o Saddam Hussein vai exigir imediatamente do Irã, do governo iraniano, na época já governado pelo Ayatollah Khomeini, ele vai exigir que seja devolvido o controle total da região do Chat el-Arab. Como que funcionava essa questão? Essa região do Chat el-Arab, por acordos anteriormente firmados entre Irã e Iraque, né, o petróleo iraquiano passa pelo Chat el-Arab, passaria pelo Chat el-Arab, mas a região ficaria sob a administração do Irã. O que Saddam Hussein vai exigir? Que o Irã entregue 100% do domínio do Chat el-Arab e de mais 3 ilhas pequenininhas que tem aqui na região. Lógico que o Irã não vai aceitar tamanha imposição. Então, cria-se um clima, né, de desconfiança e de quebra de acordos, principalmente por parte de Saddam Hussein com o governo iraquiano. E assim, a guerra contra o Iraque inicia. De imediato, essa guerra vai despertar os interesses internacionais. Primeiro, vamos pensar nos Estados Unidos. No contexto de Guerra Fria, você vai perceber que Estados Unidos, que já tinha perdido o Irã para os fundamentalistas, né, porque até a subida ao poder do Ayatollah Khomeini, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, que era um monarca que, na verdade, servia aos interesses europeus e estadunidenses na região. Após a Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah, né, então a influência e a presença dos Estados Unidos na região diminuiu bastante, porque o principal aliado dos Estados Unidos, que era o Irã, já não é mais aliado, depois que passou para o governo do Ayatollah. Consequentemente, Estados Unidos vai procurar um novo aliado. Quando ele vê esse esquema sendo organizado, Estados Unidos já vai apoiar de cara, vai pensar o seguinte: olha, eu quero ampliar a minha área de influência na região, perdi o Irã, então vou me aproximar do Saddam Hussein, que governa o Iraque. E o mais interessante, Estados Unidos tinha medo que esse fundamentalismo xiita, que tinha promovido a revolução lá no Irã, ele contaminasse outros países aqui na região. Para evitar isso, Estados Unidos percebeu que Saddam Hussein seria o homem certo para controlar os fanáticos iranianos. Por outro lado, nós vamos ter a entrada da Arábia Saudita também, porque a Arábia Saudita já tinha alguns desentendimentos com Saddam Hussein, principalmente no tocante a comércio de petróleo. Israel, que é lá na região da Palestina, logicamente, vai apoiar também o Iraque, porque Israel via a possibilidade de minar um país árabe, que seria, né, o Irã, né? E a União Soviética, a ex-União Soviética? Bem, a ex-União Soviética, dentro do contexto de Guerra Fria, também vai preferir manter-se um pouco afastada. Num primeiro momento, ela se aproxima muito do Irã, porque o Irã
os ayatolás estabeleceram algumas medidas que agradou os soviéticos, principalmente na questão das propriedades agrícolas, e isso deu uma certa proximidade, mas foi uma presença meio assim, vamos dizer, esperar para ver o que vai acontecer lá na frente, né? O fato é que o Iraque ganha um amplo apoio até internacional numa política do Ocidente contra o Irã. E a guerra começou. A guerra consistiu em quê, na verdade, pessoal? Consistiu em tropas do Saddam Hussein, do Iraque, se movimentando e atacando as bases na rede fronteira iraniana. Isso durou aproximadamente quase 10 anos, né? Vamos para ser específico, 8 anos, praticamente de 1980 a 1988, né? Então, a guerra, a causa principal foi justamente essa questão de fronteiras e a questão do Shat al-Arabi, que Saddam Hussein tinha interesse em dominar por completo. Somado a isso, os interesses internacionais aparecem, né, dentro da conjuntura da geopolítica da Guerra Fria. Agora, o que vai chamar a atenção? Os curdos, pessoal. A questão curda no Iraque, ela é muito importante, porque ela vai mudar a visão do Ocidente sobre Saddam Hussein e sobre os destinos da guerra. E aí chama a atenção dos Estados Unidos, e em especial a atenção também da própria ONU, que vai forçar, né, a suspensão da guerra, o fim da guerra, em 1988. Beleza. Quem são os curdos, na verdade? Né? Os curdos é um grupo numeroso, né, de um grupo étnico que não tem nenhum similar aqui na região. É um dos povos mais antigos que não tem território até hoje, e eles estão habitando vários países na região do Oriente Médio. Veja que uma grande parte deles estão aqui na Turquia, né? Na Turquia, além da Turquia, eles estão presentes um pouco também na Síria, eles estão presentes no Irã, também no Irã, e eles estão presentes na Armênia. Qual que é o objetivo deles? Segundo eles lutam para ter um território para si. E aqui o norte do Iraque, né? Veja que está o Iraque e o norte do Iraque. Vai chamar a atenção nossa esses curdos que estão aqui no norte do Iraque. Por quê? Porque, na verdade, os curdos, apesar de não serem árabes, grande parte deles adotaram o islamismo. Então, existem os curdos xiitas, que se identificam com os xiitas do Irã. Então, durante toda a guerra contra o Iraque, os curdos, na verdade, se aliaram ao Irã e combatiam o Saddam Hussein dentro do seu próprio território, né, com armas, instruções e orientações do próprio Irã. Então, os curdos passaram a ser odiados por Saddam Hussein. E o que vai chamar a atenção é que o Saddam Hussein vai utilizar armas químicas para destruir aldeias e mais aldeias de curdos. Essas imagens chegam para a comunidade internacional e choca pela barbaridade. Por exemplo, numa região lá, numa vila chamada de Halajma, basicamente um dia, né, Saddam Hussein dizimou com armas químicas em apenas um dia 5.000 pessoas. Isso significa tirando aqueles que morreram depois, né? Então, essas atrocidades que o Saddam Hussein vai cometer contra os curdos é que vai acender o alerta para Estados Unidos e para a comunidade internacional. Então, a partir daí, a pressão cresce e a ONU apresenta o fim da guerra, né? Propõe o fim da guerra, obriga que os países, as duas nações, assinem o final da guerra em 1988. Mas a verdade é que foram, efetivamente, pessoal, basicamente foram 10 anos de uma guerra sem sentido, né? Ou seja, no final das contas, mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida, né? Ninguém saiu ganhando e ninguém teve uma vitória esplendorosa. Por exemplo, Saddam Hussein não conseguiu nada do que ele pretendia nesses 10 anos.
O fato é que a guerra terminou de forma negativa, tanto para o Irã quanto para o Iraque de Saddam Hussein. Depois nós vamos falar o que vai acontecer, principalmente com o Saddam Hussein, a partir dessa derrota. Nós temos dois fatos intrigantes que envolvem a guerra Irã-Iraque. Né? Em 1986, uma investigação do Congresso americano detectou que o presidente, o governo dos Estados Unidos, na época, governado pelo ator hollywoodiano Ronald Reagan, né? Ele estava vendendo armas ao Irã. E isso foi um escândalo na política dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque, na verdade, o aliado, né? O aliado dos Estados Unidos era o Iraque de Saddam Hussein, né? Mas também, por debaixo do pano, o governo do Reagan nos Estados Unidos estava fornecendo armas também para o Irã. E o interessante é que esses recursos que o governo arrecadou, vamos dizer assim, com a venda, negociação de armas com o Irã, foi usado para combater guerrilheiros na América Central, guerrilheiros socialistas. Então, o escândalo tornou-se maior, porque o governo estaria combatendo socialistas, portanto, dentro do contexto da Guerra Fria na América Central, para evitar revoltas, né, e guerrilhas socialistas na América Central. Outro fato intrigante é que na guerra Irã-Iraque, o Brasil, na época governado pelos militares, deu apoio ao Iraque. E isso vai ser interessante porque o Iraque vai ser um dos principais compradores de caminhões, de armamentos, principalmente da região do Vale do Paraíba e São Paulo. Então, o Brasil aliou-se, né, pelo menos na questão comercial, comércio de armas, o Brasil aliou-se ao Iraque e não ao Irã neste conflito da década de 1980, tá certo? E aí, pessoal, quais foram as consequências desse conflito? Bem, 1 milhão de mortes, sem sentido, a ONU impôs o cessar-fogo em 1988, não houve vencedor, é considerada uma das guerras mais estúpidas que a gente tem. O Iraque saiu extremamente endividado e o isolamento do Irã em relação ao Ocidente se aprofunda. Então, quebra-se de vez as relações entre o Irã e os Estados Unidos. Relações que até hoje permanecem estremecidas. E, consequentemente, os Estados Unidos aproximam-se do Iraque, mesmo que já no final da guerra, os Estados Unidos já ficou com o pé atrás em relação a Saddam Hussein. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Curta o nosso canal e divulgue o nosso trabalho.